culto, eu tenho certeza que esse segundo culto também irá fazer com que você tenha um entendimento maior sobre a palavra de Deus. Agora deixa eu lhe falar rapidinho. Queridos, a nossa campanha na sexta-feira tem sido um sucesso, para a glória de Deus. Nossa campanha Minha Família no Altar de Deus. Essa semana, essa próxima sexta agora, nós queremos convocar todas as famílias para estarem aqui. Tivemos 2 sextas-feiras exclusivas para casais, e essa sexta-feira agora que passou, a gente esteve com os jovens da nossa igreja, e foi, gente, uma bênção muito, muito especial. E nós queremos realmente colocar a sua família no altar do Senhor. Queremos orar, fazer a oração da fé, e fazer com que o Senhor realmente venha proteger, guardar e desfazer as obras do mal, que assim como tem um Deus que nos ama, tem um inimigo de Deus que quer fazer a gente sofrer. Então, quanto mais a gente se achegar a Deus, mais longe do inimigo de Deus a gente vai estar. Amém? Então, assim, quero convocar você para estar aqui conosco nessa sexta-feira, e vá se preparando, porque no dia 20 agora deste mês, nós vamos iniciar uma outra campanha, né, com o tema Negócios do Reino. Então vai ser uma campanha muito abençoada, uma campanha com uma visão diferenciada a respeito de nós alcançarmos as promessas do Senhor. Amém, queridos? Tá certo? Então, venha para cá, já começa a gerar uma expectativa no seu coração. Eu tenho certeza que Deus tem muitas promessas para derramar sobre a minha e a sua vida. Amém, meus irmãos? Muita coisa boa o Senhor está reservando para esse ano de 2023. Então você, empresário, profissional liberal, você que é um colaborador, funcionário público, aquele que quer realmente ampliar a mente para poder experimentar coisas muito maravilhosas da parte do Senhor, você já está convocado a participar dessa campanha Negócios do Reino, tá bom, queridos? Só quero também falar rapidinho com os nossos ministros de púlpito, que amanhã, a partir das 6h30 da noite, nós vamos ter uma reunião aqui, tá certo? Sem hora para terminar. Então já venha preparado no nome de Jesus, tá bom, queridos? Irmãos, no próximo domingo nós vamos ter o nosso culto especial de primícias, tá certo? Então nós temos o hábito de levantar uma oferta especial no início do ano, obedecendo o princípio das primícias. E também nesse culto especial vamos ter aqui a presença do pastor Rosinaldo Salles, da Paz Church Alenquer, vai estar conosco ministrando, pregando e ensinando a gente princípios poderosos para ter uma vida de sucesso. O tema de trabalho do nosso ano, da Paz Church, esse ano, em qualquer lugar que você for, o tema de trabalho é alicerces inabaláveis. Nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, praticar os princípios da palavra, para que a palavra se cumpra na nossa vida. Então, o princípio das primícias, eu entendo que é um dos princípios mais poderosos para nós praticarmos, porque eu creio de verdade, para aqueles que têm fé, podem colher frutos, provisão, proteção, cuidado da parte de Deus, durante o ano inteiro, por conta de praticar o princípio da primícia no mês de janeiro. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, e também, além de nós primiciarmos, nós vamos apresentar diante do Senhor os nossos alvos, os nossos projetos, as nossas metas, os nossos objetivos para esse ano de 2023. Nós temos uma folha de alvos. Se você ainda não tem, você pode levantar sua mão com os irmãos da atmosfera. Vocês podem, por favor, queridos, olha, tem vários irmãos aqui que ainda não têm folha de alvos. Você pode levantar sua mão, tá bom, queridos? Meus irmãos, podem pegar, por favor, as folhas de alvos lá e podem distribuir para os irmãos aqui rapidinho, tá bom? Enquanto a gente está falando aqui, tá? Então nós temos as folhas de alvos e também temos os nossos envelopes, de primícias. Então você já vai se preparando durante essa semana, buscando direção de Deus, para você poder primiciar. Vamos ter um altar aqui na frente e vamos depositar no altar de Deus a nossa primícia e vamos consagrar, colocar diante do Senhor também os nossos alvos, os nossos projetos, os nossos objetivos. Então é muito bom, porque a palavra de Deus diz que nós devemos consagrar ao Senhor os nossos planos, Então nós só estamos aqui obedecendo a palavra de Deus. E falando nisso, em Filipenses 3:1, você pode colocar no telão, por favor, aí, meu filho? Filipenses 3:1 diz assim:
Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Olha só, por favor, vamos colocar no telão aí. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Olha só o que diz aí este versículo, né? Então, quando você vir para a igreja, ou for em outro lugar, quando você ouvir o mesmo ensinamento de novo, o mesmo versículo de novo, a Bíblia orienta a gente a se alegrar. Olha aí, ó. Alegrem-se no Senhor, meus irmãos. Escrever de novo, falar de novo, pregar de novo as mesmas coisas, não é cansativo para nós. E é uma segurança para a igreja. Porque se eu estou pregando de novo, é porque a palavra não muda. Amém? Pode passar o tempo que passar, o ensinamento da palavra é o mesmo. Então é uma segurança para nós, tá certo? Né? Então, quando você ouvir essas coisas, então entenda que é Deus querendo tratar. E até porque também tem muita gente que ainda não ouviu, né? E é muito importante. Então, meus irmãos, para você entender melhor sobre essa questão das primícias, nós queremos falar um pouco sobre esse princípio hoje. Então, lá em Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos, e em outras versões diz com todos os seus bens, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, que são as primícias de toda a tua renda. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Pai, nesse momento, eu coloco diante do Senhor, meu Deus, esta mensagem. Que não seja, Pai, palavras humanas, mas que seja a Tua palavra revelada para tocar, meu Deus, a nossa alma e nós temos uma experiência contigo. Em nome de Jesus, meu Deus, venha ao nosso encontro nessa noite. Nós precisamos do Teu ensino, precisamos da Tua orientação, precisamos, meu Deus, do Teu cuidado em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, meu Deus, pela revelação da Tua palavra. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Então, hoje nós vamos falar sobre o princípio das primícias. As primícias, na Bíblia, elas estão dentro de uma categoria das ofertas. Nós temos vários tipos de ofertas dentro da palavra de Deus. E cada tipo de oferta atrai uma promessa ou algumas promessas específicas na vida daqueles que creem. Então, ao mencionar a necessidade de darmos honra ao Senhor em nossas finanças, a palavra de Deus fala sobre os nossos bens e também sobre as primícias da nossa renda. Então, a gente acabou de ler, é muito claro o versículo, né? Honre, a palavra é honrar. Então, o que está em jogo aqui é honrar a Deus, através dos nossos bens e através das primícias da nossa renda. Agora, não se trata apenas de honrá-lo com os nossos bens, nem tampouco de honrá-lo apenas com a nossa renda, e sim com as primícias desta renda. Então, a definição que o dicionário Aurélio dá acerca de primícias é o seguinte: primícias no dicionário está lá, primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeiros gozos, começos, prelúdios. É isso que está lá no dicionário. O significado de primícias na Bíblia é a primeira parte de algo. Amém? Então, queridos, Deus não instituiu as ofertas pelo fato de precisar delas. Tá? Deus não precisa das nossas contribuições. Isso é um fato. Porque no Salmo 24, no versículo 1, diz o seguinte: do Senhor é a terra, e tudo que nela se contém.
E para fechar, o versículo diz assim: o mundo, tudo aquilo que tem neste mundo, e os que nele habitam, até as pessoas pertencem a Deus. Então, de fato, o próprio Deus não precisa das nossas contribuições, mas Ele instituiu para provar o nosso coração numa das áreas em que demonstramos um grande apego. O ser humano é muito apegado a essa questão do dinheiro. Tem pessoas que matam e morrem por conta de dinheiro. E a gente entende que Deus tem uma forma de tratar com seus filhos para manter os seus filhos livres da avareza, livres do amor ao dinheiro. Esses dias agora eu fui comprar um peixe na passagem, e na minha passada, eu escutei um cidadão conversando com o outro e disse assim: olha, cara, tu tem que tomar cuidado, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu disse: meu Deus, isso é forte, está pregando para o outro lá na entrada da passagem. Aí eu passei direto, e me deu uma vontade muito grande de parar e entrar na conversa, Disse: não, meu querido, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro em si, mas é o amor, é o apego ao dinheiro que faz com que as pessoas cometam coisas erradas. Amém, queridos? Então, com a lei das primícias não é diferente. Deus não precisa dos primeiros frutos. Deus não precisa das nossas primícias. Nós é que precisamos dele em primeiro lugar em nossas vidas. E este é um excelente exercício para mantermos o nosso coração consciente disso. Quando nós primiciamos, nós estamos automaticamente separando algo material pela causa de Cristo, e estamos dizendo de fato que Ele a obra dele é prioridade na nossa vida. Então, essa oferta de primícias no Antigo Testamento, como é que era delimitada essa questão? Irmãos, na Velha Aliança, no Antigo Testamento, Deus ordenou ao povo de Israel, de forma clara e explícita, a entrega das primícias, dos primeiros frutos, por meio de Moisés. Lá em Êxodo 13, a partir do 11, diz assim: depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgate com o cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiser resgatá-la, quebre-lhe o pescoço, porque é do Senhor. Resgate também todo o primogênito entre seus filhos. Os primogênitos entre os filhos de Israel também eram consagrados ao Senhor. E lá no versículo 26 de Êxodo 34 diz assim: traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Está falando também sobre primícias, Então, meus irmãos, a partir desse mandamento, para o povo do Antigo Testamento, era obrigação primiciar. Era uma lei para a nação. Era uma lei como essas leis que existem hoje. As autoridades baixam os decretos e todo mundo tem que obedecer, porque se não obedecer, recebe as sanções. A gente viu agora uma lei, uma das leis mais novas, agora que veio até sábado, as pessoas que quiserem colocar placa solar em casa para ter a sua própria geração de energia, vai ter que pagar um imposto. O pessoal chama de imposto do sol. Para usar o sol tem que pagar um imposto. E todo mundo tem que obedecer, porque se não obedecer vai ser o quê? Penalizado. Então as leis do Antigo Testamento eram peso de lei mesmo. Amém, queridos? Então primiciar era uma lei. E todo o povo de Deus naquela época tinha que primiciar. Tá certo? Então, quem não obedecer será passivo de penalidade. E infelizmente, com o tempo, o povo de Deus obedecia a essa lei
somente pela obrigação e não pelo princípio. O tempo foi passando e as pessoas começaram a entrar no que a gente chama de religiosidade. Esqueceram o princípio e começaram a fazer porque era obrigação. E era motivo de status quem fazia esse tipo de coisa. Ei, eu primicio, tu não primicia, então tu vai para o inferno e eu não vou. Então começou a ser algo meio que religioso, você está me entendendo? Né? Eles primiciavam não pelo princípio que estava embutido ali, mas sim pela obrigação, pela religião. Né? Mas o princípio da primícia qual é, pastor? É dar honra a Deus ao separar a primeira parte das nossas finanças. É distingui-lo, é demonstrar o lugar especial que ele ocupa em nossas vidas. Porque Deus quer ser o primeiro em nossas vidas. E foi justamente esse o motivo da rebelião de Satanás. Satanás queria receber o que só o Senhor é digno de receber. Ele queria receber a honra. Ele queria receber a glória. Ele queria receber a adoração. E só quem deve e que tem autoridade para fazer isso, para receber isso, é o nosso Deus. Daí começou a rebelião nos céus. Então, lá no início se originou isso, né? O inimigo de Deus, junto com o terço dos anjos, caíram, mas até hoje ele continua ministrando no coração das pessoas, fazendo com que as pessoas não honrem a Deus, não defendam a causa de Deus. E aí começa realmente a guerra. Porém, como servos de Deus, nós devemos manter o Senhor sempre em primeiro lugar em tudo, inclusive na área financeira. Então, meus irmãos, Mateus 6,24 diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em outras palavras dizem, mamon. Essa palavra mamon, ela está muito relacionada a uma entidade e não necessariamente ao dinheiro físico, propriamente dito. Então nós vemos, portanto, que as leis, que as primícias eram uma ordenança da lei de Moisés. Porém, mesmo antes da instituição da lei, nós já percebemos o Senhor Deus trabalhando nos homens a compreensão da entrega desse tipo de oferta, né, na oferta das primícias. A gente vê lá no iniciozinho da humanidade, lá no início da Bíblia, a gente vê uma situação muito séria e intrigante que aconteceu. Lá no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 3, diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Irmãos, o diferencial aqui, encontrado nas ofertas de Caim e Abel, está diretamente ligado à entrega das primícias. Muito antes de qualquer outra coisa, da lei, de tudo, a gente já vê Deus trabalhando essa questão aí. Né? A Bíblia nos revela qual era o trabalho de cada um deles. Né? No versículo 2 diz que Abel foi pastor de ovelhas. Ele era um criador de animais, pastor de ovelhas, e Caim era agricultor. Então, um trabalhava na área da agricultura, de cultivar e tal, vegetais, e o outro trabalhava com criações de animais. Né? Então, a gente viu aqui que Deus atentou, Ele recebeu, Ele aceitou
tanto a atitude de Abel quanto a oferta de Abel, porque era uma oferta correta, né? Então, aí foi a primeira menção das primícias na palavra de Deus, porque a gente vê claramente, né, Caim levando uma oferta, né, levou a oferta, colocou lá, e Abel se preparou para ofertar. Ele pegou, ele separou os melhores animais, sacrificou os animais e tirou as partes mais gordas daqueles animais e levou para o altar para oferecer ao Senhor. Por quê? Porque o que está em jogo é a motivação do coração. Então, por essa expressão, passado algum tempo, o versículo diz, passado algum tempo, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Então a gente não sabe que tempo era esse. Se era o tempo da colheita, se era o tempo do plantio, se era... A gente não sabe. Mas o que dá de entender aqui, era mais ou menos o seguinte: a safra já tinha começado. Hoje, esse período é o tempo da manga, né? Então tem muitos lugares que a gente passa e tem aquele monte de manga embaixo da mangueira. Pelo interiorzão, quando a gente passa na PA, chega, fica aquele, né, aquela lama de manga. Graças a Deus. O tempo da manga é muito bom. E eu boto para rochar na manga. Eu gosto de manga. Né? Com farinha, meu pai do céu. Enfim. Né? Então, assim, era como se fosse assim. Estava lá, a safra estava, né, já estava no pico da safra, estava tudo dando, graças a Deus, estava tudo bem. E de repente o Caim vê o Abel ofertando. E o Abel lá, né, preparou tudinho e tudo, estava lá ofertando. De repente Caim se lembrou: rapaz, tem que ofertar para Deus, tem que, né? Poxa vida, eu tinha esquecido e tal. Aí ele foi lá para debaixo da mangueira, pegou lá aquele monte de manga que estava por lá, jogado lá e tal, já umas meio estragado, outra meia coisa e tal, colocou na saca, levou lá e botou lá no altar. Está aqui, Senhor. E aí, a Bíblia diz que o Senhor recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim. Né? Então, independentemente do que sejam esses tempos que a Bíblia se refere, o fato é que Caim não honrou a Deus com seus primeiros frutos. Caim não honrou a Deus. Ele fez, talvez porque viu o outro fazer. Então, irmãos, a entrega desse tipo de oferta é uma forma de se reconhecer a Deus em primeiro lugar. Por outro lado, deixá-lo para o fim significa não dar a Ele o primeiro lugar. Né? Deixar a oferta, deixar o dízimo, deixar a primícia como último compromisso é mostrar a Deus que Ele e a sua obra não estão em primeiro lugar na nossa lista de prioridades. É muito forte. Eu lembro, quando eu era funcionário público, e eu comecei a atentar para essas questões bem antes de me ensinar esse tipo de princípio. Mas qual é o nosso hábito? Nosso hábito é, todo cidadão que gosta de colocar seus compromissos em dias. Então, na minha cidade, de onde eu vim, eu obedeci o mesmo padrão do que eu estou aqui. Então, eu moro no José Operário e os bancos ficam para cá, para frente da cidade. Lá era do mesmo jeito. Eu morava no bairro Cidade Nova, que era um dos bairros, né, já perto da PA, e os bancos todos lá para frente da cidade. E é para lá que tem um comércio. Então, qual é a ideia? A ideia é a gente ir para o banco, quando sai o dinheiro, né? E aí a gente tira o dinheiro, meu amigo, e de lá já sai. Né? Comércio, e vai pagando, vai. Quando chega em casa, já chega praticamente com o refúgio do salário. E graças a Deus que é assim, porque dá de a gente pegar e honrar os compromissos. Amém ou não amém? Né? Mas eu desenvolvi um hábito. Então, enquanto dava para mim poder tirar o meu salário, né, do banco,
todo, porque depois não tinha mais limite, graças a Deus que Deus me abençoou, mas enquanto dava, eu tirava todo o meu salário, pegava e ia direto para casa. Depois que eu chegava em casa, eu entrava no meu quarto, aí eu pegava o meu salário, eu me ajoelhava e agradecia ao Senhor. Senhor, muito obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor me abençoou com esse salário. Obrigado, tudo que eu tenho vem de Ti, meu Senhor. Agora, meu Deus, eu vou tirar aqui o meu dízimo, vou tirar a minha oferta. E pelo amor de Deus, meu Deus, eu tenho isso para pagar isso. Me ajude a pagar tudo isso. Me ajude, pelo amor de Deus. Então, eu clamava a Deus, mas irmão, eu clamava e clamo até hoje. Aí depois disso, depois que eu separava, é que eu pegava e saía para honrar meus compromissos. Então isso era uma forma que eu tenho de procurar honrar ao Senhor nessa área que o Senhor tem me abençoado. Um outro hábito também que eu tenho assim, para me poder honrar ao Senhor, é que quando chega na hora da gente contribuir, na hora de ofertar e tal, eu sempre olho nos meus bolsos, na minha carteira, eu sempre procuro as melhores notas, porque a minha consciência me acusa quando eu vou ofertar no gasofilácio, então eu procuro sempre a melhor nota. Quando tem só aquela nota, então é aquela mesmo, mas quando eu sempre procuro as melhores notas, não estou falando a questão dos valores, estou falando a questão da condição da nota, porque eu levo a sério essa questão de honrar ao Senhor. Porque quando nós estamos, irmãos, contribuindo na casa de Deus, nós estamos dizendo para Deus que nós amamos a igreja que a gente congrega. Nós amamos os irmãos que congregam nesta igreja. Nós queremos que a nossa igreja cresça. Nós queremos que o evangelho chegue para as pessoas. Nós queremos que a igreja tenha estrutura para poder recepcionar as pessoas com o melhor conforto possível. Quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, quando nós primiciamos, nós estamos dizendo para Deus que nós queremos que os nossos irmãos, essas pessoas que estão nos assistindo pela internet, possam ter uma palavra abençoada. Quando nós não fazemos isso, quando nós deixamos de fazer isso, automaticamente a gente está dizendo para o Senhor que a sua obra, a sua igreja, esta igreja que tem cuidado de você, que tem acreditado em você, não tem mais tanta importância assim. E isso é forte. Então, é muito importante a gente refletir sobre essas questões. Então, a oferta de primícias, ela tem esse valor, ela tem esse significado, É uma oferta de honra. E o Senhor não aceitou a oferta de Caim, porque ele ofertou de qualquer jeito. E Ele continua não aceitando isso de nós hoje, porque Ele não muda. Então nós precisamos, e eu como sacerdote, eu preciso ensinar você, para que a gente possa contribuir da forma correta diante do Senhor. E por quê? Porque Jesus se deu por inteiro para nos salvar. Jesus não se deu pela metade. Jesus não deu, não. O nosso Pai, o nosso Deus e Pai, Ele ofertou o que Ele tinha de mais valioso e mais precioso no céu, que era o seu Filho. Ele primiciou. Por causa de mim, por causa de você. E é por isso que Ele exige essa mesma postura dos seus filhos. Mas se Caim não soubesse a forma correta de ofertar algo ao Senhor, ele não poderia ser culpado, mas ele sabia a forma certa de se ofertar. E nós vemos isso na conversa que Deus teve com ele depois de rejeitar a sua oferta. Você sabe da história. Depois que Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim, Caim ficou enfurecido por conta disso. Lá no versículo 5 de Gênesis 4 diz assim: por isso,
Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E aí Deus saiu do seu trono e foi bater um papo com quem? Com Caim, o próprio Deus. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então não foi algo assim automático. Deus não aceitou Caim, rejeitou Caim, não. Foi só uma questão de disciplina, de correção, de ensiná-lo como é que ele deveria fazer, mas ele não entendeu isso. E quando ele ficou enfurecido, o ódio entrou dentro do seu coração. E Deus saiu do seu trono para ir bater um papo com ele. Parafraseando os dias de hoje, Deus disse assim: rapaz, por que tu está tão invocado assim, cara? Tu não está vendo, meu irmão, que se tu fizer certo, se tu ofertar direito, tu não vai ser aceito? É só tu fazer direito. É só isso. É só tu obedecer, é só tu fazer direito. Se tu fizer direito, tu vai ser aceito, pronto, acabou. Mas agora toma cuidado, porque o pecado está te rondando, teu coração está cheio de ódio. E se tu ficar desse jeito, tu vai cair em tentação. Né? E todos nós sabemos o final dessa história. O pecado dominou Caim e ele matou o seu irmão. E o que estava em jogo aí era esse lance de primiciar, esse lance de ofertar, esse lance de honrar ou não a Deus. Né? Então, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado, nós, né, que somos mantenedores da obra de Deus, somos contribuintes na obra de Deus, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso coração. Nós precisamos fazer as coisas porque nós precisamos nos sentir bem. Nada com Deus forçado, é forçado, nada, absolutamente nada. Né? Então você tem que se sentir bem, porque quando a gente começa a fazer as coisas sentindo um peso, sabe? Eu começo a servir sentindo peso, porque eu me sinto obrigado, porque as pessoas vão me olhar, porque... Não, meus irmãos, não. Aqui nesta igreja não. Nós fazemos o que fazemos. No caso dessa área, né, de contribuições, nós contribuímos porque nós entendemos pela palavra de Deus a forma de nós contribuirmos para que para que a nossa igreja, o nosso ministério, continue desenvolvendo seu papel. Né? E entendemos pela palavra de Deus também que quem faz isso é abençoado. Né? Então, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Já olhando para o Novo Testamento a respeito da primícia, nós olhamos aqui que a igreja do Novo Testamento não é mais obrigada a obedecer essas ordens. Lá no Antigo Testamento era lei, você tinha que fazer. Aqui não, você não é obrigado a nada. Na verdade, Jesus chega e diz assim: ei, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Amém? Eu entrarei. Então, com Jesus, meus irmãos, nada é obrigado. Mas lá no Concílio de Jerusalém, deixou claro do que todos devem se abster. Tem algumas coisas que realmente nós, como seguidores de Cristo, não podemos fazer. São 4 coisas. Comer carne sufocada. Sabe aquela galinha que a gente matava antes? Pegasse só no pescoço e... Ainda levantava o joelhinho assim, né, para poder dar um apoio. Né? Tchá! E a bichinha ficava só. Jesus! Depois, né, só no cheiro verde. Né? Então, carne de animal sufocado. O sangue. Né, questão do sangue. A galinha cabidela, né? Tem lá a galinha cabidela, né? O sarapatel, né? Meu Jesus amado. Né? Essas coisas aí. Né? Do sacrifício aos ídolos,
e das relações sexuais ilícitas diante da palavra de Deus. Essas 4 coisas é bem clara na palavra. Então, o restante nós fomos desobrigados, que é a questão da graça, nós fomos desobrigados a fazer. Mas isso não quer dizer que esses princípios não valem mais. O que está valendo é você fazer por obrigação, mas se você entender o princípio e praticar o princípio, o que está embutido dentro do princípio se manifesta na vida dos que creem. E é bem aí que a gente entra. A gente não primicia porque é obrigado ou porque estão convencendo a gente. Não, a gente primicia porque nós queremos praticar o princípio que está embutido nisso, que é o princípio da honra. E também esse pensamento que está aqui, que foi com essa mentalidade que o apóstolo Paulo nos revelou a aplicação espiritual da lei das primícias no Novo Testamento. Romanos 11:16 diz assim: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, como primícia, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também os serão. Olha o princípio que está embutido aí. Né? Se você separar uma parte do todo e santificar essa parte, a Bíblia diz que todo aquele outro restante também será o quê? Santificado. Né? Então nós estamos no mês de janeiro, para você entender. Então no mês de janeiro todinho, nós estamos tendo os nossos primeiros rendimentos. Os primeiros rendimentos do ano. Então é a primeira parte da massa, de todos os rendimentos que a gente vai ter durante o ano inteiro. Então, se desses primeiros rendimentos eu consagrar ao Senhor, eu primiciar ao Senhor, é a Bíblia que está dizendo aqui, eu acabei de ler para você, que todo o restante de fevereiro, março e tal, até dezembro, está debaixo dessa promessa. Está debaixo do cuidado, está debaixo da proteção, está debaixo, principalmente na hora que você precisar. Então, você está entendendo o princípio da coisa? Diz o seguinte aqui: se a raiz é santa, os ramos também o serão. Então, está falando da planta, né? Então, você sabe, você que manja aí da área de plantação, você sabe que quando a gente bota semente, a primeira coisa que sai da semente é a pivotante, a raiz. Abre a semente e já sai logo a raiz, que ela vai procurando o quê? A terra. Então, a primeira coisa, a parte mais importante da planta é a raiz, e ela vai embora para baixo. Então, se a raiz, a primeira parte que sai da planta, for consagrada, todo o restante da planta que vem para cima, que aparece, vai ser consagrada ao Senhor também. Então, é isso que esse versículo está falando. Então, quando alguém santificava as primícias, os primeiros frutos, também santificava tudo que depois seria feito com a colheita, incluindo a massa da oferta dos cereais e dos pães que eles comeriam depois. Então, esse era o entendimento que os judeus receberam na lei de Moisés. Se santificasse ao Senhor as primícias da sua renda, estariam santificando o restante da renda que ficava em suas mãos. Por isso, Deus poderia fazer com que se enchessem fartamente os seus celeiros e transbordassem de vinho os seus lagares. Por conta disso, porque eles consagravam as primeiras partes ao Senhor, mostravam na prática que Deus realmente que cuidava dessa área para eles, e aí a promessa da Bíblia diz o quê? Se encherão fartamente os seus celeiros. Celeiro é depósito. Depósito lembra dispensa. Então a gente vê que nessa primeira afirmação, a gente vê que Deus tem um compromisso de não deixar faltar aquilo que você necessita. A alimentação, o calçado, o vestir, as necessidades básicas do dia a dia, que nós e a nossa casa precisamos ter. E ele diz também, ele vai além, ele diz que a bênção é completa. Não só ele vai suprir as necessidades, se encherão fartamente os seus celeiros, mas transbordarão de vinho
os seus lagares. O vinho naquela época era uma das principais fontes da economia que girava em torno do povo de Deus naquela época. Quando se fala vinho, se fala em toda uma variedade do derivado da uva. Não é só o vinho, porque geralmente nós aqui na nossa cultura, quando fala em vinho, a gente já pensa lá no Dom Bosco, né, né? E na verdade o vinho alcoólico lá naquela região é só uma pequena fatia e menor fatia. Então existe uma variedade de derivados da uva. E eles faziam isso aonde? Nos lagares. Então quando dizia que transbordarão de vinho em seus lagares, está dizendo o seu negócio, o seu empreendimento, o seu projeto, a sua meta, vão transbordar. O Senhor tem prazer em te abençoar para você prosperar e crescer. Então, para quem honra ao Senhor com as primícias, não só tem a promessa de ser suprida a necessidade, quando também tem a promessa de ser abençoado nos seus projetos. Então, queridos, isto não apenas explica o que são primícias, mas também nos mostra o poder que elas têm de santificar o restante daquilo onde foram tiradas. Hoje na verdade, um aniversário da nossa líder do Pasquides, né, nossa querida irmã Cris, que nos ofereceu o almoço hoje, né? Muito top aquele almoço. Aí quando eu olho, saio para conversar um pouco, quando eu volto, lá está ela partindo um bolo. E quando eu olhei e eu vi aquele bolo ali sendo partido, e aí eu me lembrei, né? Quando a gente está aniversariando, quando tem um casamento, esse ano nós estamos completando 10 anos que estamos pastoreando aqui, né? Eu vou mandar fazer um bolo, mas um bolo, daqueles bolo tradicional, daqueles grandão quadrado, tá? Cheio daquelas bolinha prata dura, meu irmão. Lembra lá? Um confeitezinho. Fazer um bichão assim pra gente, né? Eu não vou fazer daqueles pequenininhos, não. Fazer dos tradicional mesmo. E aí eu me lembrei, geralmente quando tem um aniversário, tem um casamento, né? A pessoa vai para lá e aí, bora partir o bolo. Aí tem a questão do primeiro pedaço do bolo, não tem isso, irmão? Geralmente a pessoa vai lá e tira o primeiro pedaço do bolo, e geralmente esse primeiro pedaço do bolo a pessoa dá para quem é mais especial, importante. Geralmente é aquela pessoa que a pessoa mais gosta. E quando é aniversário de criança, a criança se vê num apuro, meu irmão, muito grande. Porque ela está ali, bora, tira aí o bolo, tira o pedaço aí. Aí o pai de um lado, a mãe do outro, e o menino está lá com o pedaço de bolo. E agora? Quem é o mais importante? É o papai ou a mamãe? Se ela der para o papai, a mamãe vai ficar muito brava. Aí vai ter briga depois da festa. É mais ou menos assim esse lance dessa oferta diante de Deus. Quando nós primiciamos, nós estamos dizendo, meu Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor vai fazer na minha vida esse ano. O Senhor é o meu Deus, eu confio no Senhor. Eu estou primiciando na tua casa. Aí você aproveita também e ora pela gente. Senhor, trabalha na cabeça do pastor Atilano para ele administrar bem esse recurso. Que ele possa prosperar e a coisa possa multiplicar e a gente possa conquistar, fazer tudo o que a gente tem que fazer na nossa igreja. Amém, meus irmãos? Então, é mais ou menos esse o pensamento a respeito desse tipo de coisa. Não é nada mais além do que isso. Então, é nós ensinarmos o princípio e aqueles que creem e querem ser beneficiários dessas promessas, praticam. Mas o meu conselho para você é que você possa praticar. Por quê? Deus tem compromisso com a sua palavra. E se está escrito na palavra de Deus, Ele tem compromisso em cumprir na sua vida.
E Ele tem total interesse em ver você bem. As pessoas confundem muito a respeito de prosperidade com ter dinheiro. Tem gente que são tão miseráveis, vivem de uma maneira tão miserável, que a única coisa que tem é dinheiro. Mas não tem paz de espírito, não tem saúde. Dentro de casa é um inferno. Se realmente dinheiro trouxesse paz interior, nenhum milionário se suicidava. Nenhum milionário andava depressivo nem ansioso. Prosperidade na Bíblia é você ter saúde nas áreas da sua vida. É você ter uma saúde na sua vida familiar, é você ter saúde na sua vida financeira, ter saúde na sua vida espiritual, ter saúde na sua vida ministerial, ter saúde na sua vida profissional. É ter saúde. É você, quando precisar, você ter. E Deus tem interesse em prosperar o seu povo. Não para a gente sair ostentando, olha, está vendo? Eu sou filho de Deus, eu tenho, tu não tem. Né? Tem nada a ver. Deus prospera o seu servo para que o seu servo mostre para outras pessoas que é bom servir a Deus. Que Deus é fiel e Deus cuida dos seus filhos. E a outra forma também de Deus abençoar alguém é para que essa pessoa ajude outras pessoas. Você está me entendendo, querido? Ajude outras pessoas. Deus promove pessoas para serem empresários. Para quê? Para que esses empresários possam gerar emprego, contratar pessoas que estão precisando ser contratadas. E começa toda uma cadeia produtiva de desenvolvimento dentro da cidade, dentro do bairro, dentro da igreja. Então Deus levanta pessoas para isso, para que haja desenvolvimento. E quando a pessoa entende isso, ela agrada o coração de Deus. Deixa de ter aquela postura, porque eu posso, eu sou e tal, e começa a ter aquela postura, poxa, Deus me abençoou, e agora eu vou botar para quebrar, para poder abençoar quem eu puder. Então é mais ou menos assim que funcionam essas questões. E nós, como igreja, precisamos ter a responsabilidade de colocar para todos a interpretação correta desses assuntos na palavra. Porque se você for olhar em outras fontes, você vai ver todo tipo de fala a respeito dessas questões, principalmente envolvendo contribuições na igreja e tudo mais. Mas se nós não aprendermos na igreja como é que gerencia diante de Deus essas questões pela palavra, a gente vai aprender aonde? Então é aqui mesmo que a gente tem que tirar tempo para poder entender como funciona tudo isso. Para a gente não ser enganado, porque o alvo do inimigo é fazer você se segurar e não experimentar aquilo que verdadeiramente o Senhor tem para você. Ele lhe ama e Ele quer ver você muito mais feliz do que você já está. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que têm situações na sua vida, e não é só na vida financeira, mas que precisam de direção, precisam de orientação da parte de Deus e como, fazer a coisa acontecer. E é muito bom, muito propício esse início de ano, porque quanto mais cedo a gente discernir o tempo que estamos vivendo e buscar de Deus a direção para a nossa vida, mais cedo nós vamos também iniciar, experimentar do cuidado e da providência de Deus na nossa vida. Então é por isso que a gente lança essas oportunidades para a igreja, lança essas oportunidades para as pessoas, porque eu creio de verdade, meus irmãos, que Deus vai cuidar de você de uma forma muito mais especial quando você primicia. A gente faz isso há muitos anos. Tem igrejas que primiciam rotineiramente, nós não. Nós trabalhamos uma oferta de primícias no ano. Então é bom a gente aproveitar esta oportunidade.
Fique de pé no nome de Jesus. Quando nós damos a Deus o primeiro lugar, nós não nos frustramos. Pelo contrário, há um sentimento de realização em nosso interior que testifica de fato que nós fomos criados justamente para isso, para honrar a Deus. Sem Deus em primeiro lugar, há um desequilíbrio em nossas vidas. Perdemos o propósito da nossa existência. Então, que o Senhor seja o primeiro lugar em sua vida, até em suas finanças. Que eu tenho certeza, meus irmãos, se você conversar com alguém nesta igreja, que já primicia há vários anos, que colabora, dizimando, ofertando, de coração, se você sentar para bater um papo com ele, pergunte para essa pessoa: escuta, está fazendo falta? O que Deus tem feito e acrescentado na tua vida? Aí você se prepara para você ouvir. Porque eu conheço a história deste povo aqui. Eu conheço a minha história. E eu sei que aquele que não tem medo de ser abençoado, esse faz prova da palavra de Deus e ela se cumpre. E o Senhor tem para cumprir na sua vida, sim. Então, eu estou com essa mensagem preparando você para o que está por vir no próximo domingo. Eu quero convidar você, nós vamos fazer 2 cultos de celebração muito forte no próximo domingo. O culto das 9 e o culto das 19. Vamos estar primiciando, vamos estar aprendendo, vamos estar recebendo de Deus. E eu tenho certeza que as janelas dos céus vão abrir para você, para que você possa ser bênção, receber as bênçãos de Deus durante este ano de 2023. Feche seus olhos no nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai,